E no julgamento se dá isso. E partindo dessa análise, partindo desse raciocínio, quando eu começo a olhar para dentro de mim, começo a olhar para mim mesmo, eu preciso entender, né, me autoanalisar e me colocar numa condição. Eu tenho condições de criticar, e essa crítica, esse julgamento, vai ter um propósito cristão em relação ao semelhante? Sim, caso positivo, não há nenhum problema, né? O mal deve ser combatido. Agora, caso contrário, essa crítica, né, essa situação vai até agravar o contexto, né? Talvez o irmão se veja até, vamos dizer assim, incentivado em atuar de uma forma até mais incisiva em relação ao erro que está cometendo. Além disso, nós não podemos deixar de falar que a questão do julgar, ele também parte de uma outra percepção, que é a percepção do outro que julgamos, né? Precisamos entender que cada ser humano, é claro que o Evangelho do Cristo está sempre nos alertando a todo momento sobre isso. Nós precisamos entender, amar o nosso semelhante como a nós mesmos, né? E nós, geralmente, quando nós erramos, nós cometemos as nossas falhas, nós procuramos ser o quê? Indulgentes conosco mesmo, né? A maioria de nós somos indulgentes com parte de nossas falhas. A pergunta é, eu conseguiria ser indulgente com esse meu semelhante, que está numa condição de erro, está numa condição de equívoco? Porque nós precisamos entender por que esse semelhante está tendo essa conduta. Se nós estamos predispostos a criticá-lo, a julgá-lo, precisamos tentar buscar primeiro em nós aquilo que nós acabamos de falar, né? Se nós não estamos praticando isso, ou se não for isso específico, nós estamos também errando em alguma parte de nossas vidas, nós precisamos também nos colocar no lugar do outro que está em erro. Nós, às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós não conhecemos a história do outro, né? Porque, às vezes, nós não conhecemos nem a nós mesmos, né, na íntegra, em sua totalidade. Às vezes, temos reações inconscientes que nós desconhecemos, e quando passa essa situação, nós falamos, poxa, mas eu não como eu reagir dessa forma a isso, né? Nem eu mesmo me reconheço. O mesmo se dá em relação ao nosso semelhante. Cada ser humano é um universo. Cada cabeça, cada mente é um universo. Essas pessoas, cada um tem as suas experiências. Cada um nasce, né, inicia a sua formação da sua personalidade, do seu caráter, né, sem deixar de lembrar das reminiscências de vidas passadas que carregamos, né, que já trazemos em nossa essência. Somados a isso, as questões em relação à nossa criação, o nosso ambiente familiar, nosso ambiente estudantil, depois nosso ambiente de experiências sociais, né? Todas essas provas, todos os fatos, talvez tragédias que tenhamos passado, situações extremas, né? Traumatizantes, e nós precisamos compreender que o outro talvez tenha passado por isso. E muitas vezes nós temos vamos dizer assim, a preguiça, né? Porque nós queremos julgar. É rápido, fácil, né? Fazemos isso em milésimos de segundo. Mas nós não paramos para analisar por que aquela pessoa está cometendo aquele erro. O que está por trás daquele erro? E nós, à medida que estamos avançando, né, nas nossas experiências, no nosso conhecimento da espiritualidade, os espíritos vêm através de Jesus, através do seu evangelho, os espíritos através das decodificações, né, através das obras psicografadas, estão a todo momento nos alertando que cada um de nós tem a sua própria história. Então, às vezes, aquilo para que eu avalio, que eu julgo que é algo que não deveria ocorrer, talvez no contexto, na atmosfera, no inconsciente do outro, é algo que é natural. Por quê? Porque cada um possui a sua estruturante, né? Seja ela psíquica, seja ela espiritual. Nós estamos, vamos dizer, hoje, a nossa condição espiritual de reencarnados nesse mundo de provas e expiações, nós somos hoje a nossa melhor versão. E nós, às vezes, nos surpreendemos com ações que são difíceis, né? Nós nos arrependemos, às vezes, de muitas coisas que fazemos.
E às vezes, o pior ainda, nem temos consciência que estamos fazendo algo errado e não nos arrependemos. E ainda queremos vamos dizer assim, discutir, às vezes, conflitar com aqueles que estão, de uma certa maneira, nos criticando, nos julgando, né? Mesmo dentro de toda essa situação que estamos conversando. Mas nós precisamos, vamos dizer assim, clarear o nosso entendimento que, como Jesus falou, né, não julgueis para não serem julgados. Por quê? Porque nós não possuímos ainda uma condição moral, nós não possuímos ainda, né, um nível espiritual para, vamos dizer assim, são poucas as situações que podemos julgar, mas mesmo assim, dentro de um caráter de auxílio, num caráter de orientação, né, num caráter assim, visando combater o mal. Mas precisamos ter a cautela, né, se estamos, vamos dizer, moralmente, né, embasados e preparados para fazê-lo, né, e que aquilo tenha como objetivo o bem do semelhante, o bem de todos que estão à sua volta e da nossa comunidade, da nossa sociedade. Mas na grande maioria das vezes, nós não estamos ainda nessa condição, não temos ainda esse estol moral, né. E aí, quando nós estamos avaliando, primeiro nós, se temos condição de julgar, nós já começamos a ver que não temos, na quase totalidade das situações, a coisa complica mais quando nós começamos a tentar entender o nosso semelhante. Nós não sabemos das histórias, nós não sabemos dos traumas, né, que as pessoas carregam, do sofrimento, né? Uma vez eu escutei numa palestra, há muitos anos, um palestrante dizendo que se a dor, né, o sofrimento humano fosse buzina, as cidades não dormiriam, e é uma grande verdade, né? Hoje, todos nós que estamos passando nesse processo de transição planetária aqui no planeta, nós estamos passando porque parece que os testes as provas estão cada vez mais, vamos dizer assim, mais pesadas, né? Porque realmente é um processo, nós estamos tendo que demonstrar a espiritualidade, que esse processo reencarnatório que estamos aí há milênios, ele está tendo efetividade, nós estamos realmente aprendendo, por isso é provas e expiações.